Olá, boa tarde a todos. Então, queríamos dar as boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham aqui online, nesta fase que todos atravessamos, em que as portas do Centro Espírita, as portas físicas do Centro Espírita estão encerradas. Fazemos estas emissões online da palestra de sábado à tarde e hoje vamos dar aqui as boas-vindas à nossa querida Ana Mendes, que vai apresentar o tema de hoje, ser médio. Bem-vinda também tu, Ana, boa tarde. Olá, boa tarde, Leonor, e a todos aqueles que nos estão a ver e ouvir. E é com muito gosto que aqui estou hoje, perante todos vós, no fundo, o nosso trabalho no sábado à tarde. Sim, parte dele, não é? Aquele que nos é possível neste momento realizar. Exatamente. E então, assim, com estas palavras de boas-vindas a todos vós, a toda a espiritualidade amiga que também nos acompanha sempre, aos nossos guias, a Jesus, o nosso mestre, o nosso irmão maior, a quem agradecemos também por todo o auxílio, por todo o amparo e a quem pedimos que nos acompanhem também neste trabalho de hoje e que acompanhem também a Ana, e para que a mensagem que ela preparou para todos nós possa fazer eco em cada um de nós e fazermos assim esta aprendizagem, este entendimento um pouco melhor de quem somos. Então, bem-ajas, Ana, e vamos assim dar início à apresentação do tema. Até já. Até já. Então, o tema que eu hoje preparei para esta tarde foi ser médium. Mas antes fui ao dicionário ver qual a definição da palavra médium. O dicionário diz-nos que médium, que provém do latim, significa intermediário, aquele que está entre duas partes, o que intermeia. Allan Kardec, o codificador e compilador da doutrina espírita, apropriou-se desta definição para designar as pessoas portadoras da faculdade mediúnica. Então, diz-nos Kardec que médium é a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Ora bem, se médium é a pessoa que é portadora da faculdade mediúnica, o que podemos entender por mediunidade? E José Herculano Pires, neste livro Mediunidade, Vida e Comunicação, faz uma analogia entre a inteligência, faculdade humana, com a faculdade da mediunidade, que também ela é uma faculdade humana. Então diz-nos José Herculano Pires que, como a inteligência está para o saber nas várias áreas da cultura, instruindo-nos, a mediunidade está para a moral e pertence ao campo da comunicação pela qual se estabelecem as relações entre os homens e os espíritos. Por ser uma faculdade inerente ao espírito, está em nós. E com este conhecimento, José Herculano Pires derruba todo um mito que existe em que os animais têm a faculdade mediúnica. Ora bem, os animais não têm a faculdade mediúnica. Os animais podem ver, podem ouvir, podem até pressentir os espíritos. No entanto, eles não conseguem transmitir nem o pensamento nem a vontade destes, por ser a faculdade mediúnica um intercâmbio espiritual. Por isso, se alguém disser que o animal tem faculdade mediúnica, não tem faculdade mediúnica. Ele pode ver, pode ouvir, tudo, mas não consegue transmitir o pensamento dos espíritos. Por isso, não tem a faculdade mediúnica. Diz-nos também José Herculano Pires que esta faculdade não é um dom e também não é privilégio de ninguém, pois todos a possuímos em diferentes tipos e graus. Assim como a inteligência, nós não somos todos inteligentes da mesma forma. Somos possuidores de imensas capacidades, mas há sempre uma que se destaca em relação às outras pela tendência natural com que a desenvolvemos. A mediunidade não é exceção, por isso, cada um a desenvolve no grau que lhe é próprio.
Podemos então afirmar que todos somos médiums? Allan Kardec, quando iniciou os estudos, estes estudos dos fenómenos e da mediunidade, deparou-se com uma situação, é que a palavra médium comporta dois sentidos distintos. E então, no livro dos médiuns, que foi lançado em 1861, no capítulo 14, parágrafo 159, nós podemos compreender e ver bem e estudar estes dois sentidos distintos da palavra médium. E é precisamente este parágrafo que hoje vamos abordar, vamos analisá-lo. Então, quando Kardec nos diz todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este facto médium, Allan Kardec refere-se no sentido amplo do termo médium e corresponde à mediunidade natural que todos possuímos, com manifestações moderadas e quase imperceptíveis. Também nesta afirmação, portanto, pode dizer-se que todos nós somos médiuns em maior ou menor grau. Também Kardec se está a referir no sentido amplo da palavra médium, pois todos sentimos, consciente ou inconscientemente, a influência dos espíritos. Diz-nos também Kardec que são raras as pessoas que dela, a mediunidade, não possuem alguns rudimentos. Raras significa poucas. Por isso, existem pessoas que apenas têm alguns rudimentos. E porque nem todos possuímos a faculdade de igual forma, outras nem rudimentos possuem. Porquê? Porque esta faculdade ainda está latente, ainda está em germe em nós. No entanto, todos somos passíveis de receber a influência dos espíritos. Eu aqui sublinhei a palavra influência porque nós temos estado a falar de influência. E dizem-nos os espíritos, no capítulo 9, à pergunta 459, que sobre este aspecto, a influência que os espíritos exercem sobre nós é maior do que nós imaginamos, pois com muita frequência são eles que nos dirigem. E aqui nós temos que fazer um reparo, é que influência geralmente é uma ação que é exercida sobre a outra, ao ponto de levar esta outra a reagir por impulso, a dizer talvez até aquilo que não quer, mas naquele momento houve um impulso, houve uma influência que a levou a agir daquela forma. Neste caso, nem sequer é agir, é a reagir de uma determinada forma. Por isso é que é influência, nós somos influenciados. Mas diz-nos também Allan Kardec que, da mesma forma que nós não nos apercebemos, alguns de nós ainda não nos apercebemos desta influência oculta que é exercida sobre nós, todos somos, como aqui diz, suscetíveis de receber intimamente os conselhos e as intuições dos nossos guias espirituais. Mas aqui, neste que somos suscetíveis de receber intimamente, não tem a ver com influência. Aqui, neste caso, esta suscetibilidade com que nós recebemos intimamente os conselhos ou as intuições é de forma mais serena. É de uma forma em que nós, aquele pensamento que nos surge, vem-nos de forma serena, que nos dá para ponderar, dá-nos também a possibilidade de raciocinarmos e parece que vem e vai, não é algo que seja impulsivo, não é algo que nos surge de forma a que nós reajamos de forma impulsiva. Não, é algo que nos deixa amadurecer a ideia. Porque realmente aqui nesta situação são os nossos guias e mais à frente vamos ver até São Luís e Santo Agostinho são unânimes quando nos dizem que são as comunicações íntimas de cada homem com o seu guia, com o seu espírito familiar, que fazem de todos os homens médiuns.
também aqui nesta nota da pergunta 495, São Luís nos diz que os espíritos ficam muito agradados quando nós temos uma situação para resolver e pedimos ajuda, porque leva os espíritos a pensar que não só nós temos a consciência das suas existências e que eles estão para nós, como também nos dá a entender que realmente nós não estamos sozinhos. Nós temos os nossos guias, temos os nossos guias familiares, espíritos familiares, como aqui está a referir. Mas temos de ter atenção a algo, é que estes espíritos familiares não são propriamente aqueles familiares que desencarnaram, mas sim aqueles espíritos que nos querem bem e que desde o primeiro momento estão para nós, intuindo-nos e aconselhando ao bem. São espíritos familiares não pelos laços da família consanguínea, mas sim pela afinidade espiritual, pelo bem que nos querem. Voltando ao livro dos médiuns, diz-nos Allan Kardec que, no entanto, esta qualificação de médium só se costuma aplicar àqueles cuja faculdade mediúnica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos evidentes de uma certa intensidade. Ora, aqui estes efeitos evidentes de certa intensidade quer dizer que eles não passam despercebidos. E assim, há médiuns em que os seus fluidos são mais aptos para que ocorram efeitos físicos e há outros médiuns que que a sua faculdade mediúnica é mais própria para os efeitos inteligentes. Na Revista Espírita, já em 1859, que Allan Kardec abordava profundamente o tema dos médiuns e da mediunidade, no item escolhos dos médiuns, que quer dizer que as dificuldades que os médiuns poderão encontrar, diz-nos ele que, em seu uso ordinário, todavia, este termo médio tem uma aplicação mais restrita. O que é que isto quer dizer? Que se aplica o termo médio às pessoas dotadas de um poder mediador suficientemente grande. Eu sublinhei a palavra mediador porque realmente no primeiro slide, no primeiro diapositivo, foi-nos dito que médium é um mediador, é um intermediário, aquele que está entre duas partes. Por isso é que eu aqui referi, porque aplicando-se às pessoas dotadas de um poder mediador suficientemente grande, seja para a produção de efeitos físicos, seja para transmitir o pensamento dos espíritos pela escrita ou pela palavra. E aqui também quero sublinhar uma situação, seja para a produção de efeitos físicos. Não é um médio que produz o efeito, seja ele físico ou inteligente. O médio é o auxiliar, é o intermediário que permite à espiritualidade que esses efeitos ocorram. Por isso, o médio não é o médio que provoca o efeito, mas sim que dá oportunidade para que o efeito se venha a produzir. Faz parte da espiritualidade, utiliza-se do médium para que esses fenómenos possam ocorrer. Já em Obras Póstumas, que foi lançado 20 anos depois do desencarne de Allan Kardec, e no parágrafo 6 dos médios, podemos ver como Kardec aprofunda tão bem este tema. E diz-nos: médio em quem a faculdade mediúnica se manifesta por efeitos ostensivos de certa intensidade. Eu aqui voltei a reforçar a palavra ostensivos, porque quando é algo ostensivo, nós não temos dúvidas se acontece ou não acontece. Essa dúvida não existe, porque são de tal maneira evidentes e ostensivos que não nos deixam qualquer dúvida. Porque se nós vemos um objeto em movimento e não vemos ninguém que o esteja a colocar em movimento, é um efeito ostensivo, porque no fundo
é ostensivo, vê-se, é autêntico, ali é real. Por isso é que eu destaquei aqui a palavra ostensivo, porque realmente são estes fenómenos, são estes efeitos que faz o médium. O que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. E aqui, esta organização não se refere aos efeitos, mas sim organização mais ou menos sensitiva do médium. E voltando à revista, diz-nos Allan Kardec e adverte-nos realmente desta situação e diz-nos que incorreremos em grave equívoco se concluirmos daí que todos somos mais ou menos médio no sentido restrito e usual da palavra. Ou seja, se julgarmos que todos podemos produzir manifestações ostensivas, lá está, aquelas que dão nas vistas, que não nos deixam qualquer dúvida, tais como a psicofonia, psicografia ou efeitos físicos. Então, exposto isto, todos somos médiuns? Verdade, quando o termo médio se emprega no sentido amplo. Já é falso quando se emprega no sentido restrito da palavra. E aqui nós podemos, entre aspas, brincar um bocadinho. O homem morre? Verdade, se nós considerarmos que o homem, o corpo físico. Mas já é falso se considerarmos que o homem é um ser espiritual e, por isso, imortal. E é precisamente a dificuldade e a pobreza da nossa linguagem que os espíritos nos dizem que muitas das vezes está a dificuldade de nós compreendermos e também deles se expressarem nas comunicações. Temos também o exemplo no Evangelho segundo o Espiritismo, na palavra, quando lá estão os espíritos que nos dizem que devemos amar os nossos inimigos, ou que Jesus também disse, temos que odiar nossa mãe, nosso pai. São tudo palavras que não são referidas no sentido como nós as entendemos, porque é lógico que nós não vamos odiar a nossa mãe e nosso pai, e até aqui há aquela situação em que até pode ser uma palavra que foi passada de geração em geração e se deturpou. Mas no amar os nossos inimigos, os espíritos querem nos dizer que não há outra expressão para que eles possam mesmo dizer que nós devemos querer bem, sermos cordiais e não desejar o mal nem aos nossos inimigos. José Herculano Pires também nos adverte para esta situação e diz-nos que a falta de conhecimento desta divisão acarreta dificuldades e inconvenientes na prática mediúnica, particularmente nos trabalhos dos centros espíritas, porque é aqui, nos centros espíritas, que devemos exercer a prática mediúnica. E se o dirigente do centro espírita ou a pessoa que estiver à frente dos trabalhos não tiver este conhecimento, por vezes podem acontecer situações difíceis e constrangedoras. Embora seja uma faculdade, a mediunidade é neutra em si mesmo. Ela não é boa nem é má. O bem e o mal como produto da mediunidade vão depender exclusivamente da força que a conduz. E aqui lembrei-me de um exemplo para que possamos minimamente entender o que isto quer dizer, que realmente é bastante esclarecedor. Nós temos uma enxada e sabemos que essa enxada é para preparar os campos. Agora, eu apanho nessa enxada e vou ferir, com ou sem gravidade, uma pessoa. A responsabilidade é da enxada ou é de quem usou mal, neste caso, a enxada? Por isso, aqui também é o uso que damos à mediunidade, como produto da mediunidade, que vai realmente fazer a diferença. Ou seja, vai depender muito da condição moral e intelectual do médium. Mas aqui podemos também questionarmos e fazermos uma pergunta. Então, se eu for moral e intelectualmente bastante elevada, eu serei médium? Allan Kardec, muito mais sabiamente do que eu, como é lógico, nem é possível comparação, também fez a pergunta aos espíritos. E ele colocou a pergunta desta forma: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E aqui os espíritos foram perentórios na resposta e dizem-nos que não. A faculdade propriamente dita
é própria do organismo e independe da moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, o que pode ser bom ou mau, conforme as qualidades do médio. Quais são as outras faculdades que nós temos? A audição, a visão, o olfato, o tato. Ora, se nós dermos mau uso a estas faculdades, é lógico que não é a faculdade em si que é responsável pelo mau uso que nós lhe damos, porque se eu só usar a minha vista para ver as coisas menos boas, o meu mundo só vê as coisas menos boas. Se eu tiver os ouvidos só para estar atento às conversas dos outros, é lógico que não é esse o sentido que nós temos estas faculdades. E para mais, as faculdades são-nos dadas, de qualquer momento elas nos são retiradas, assim como também a mediunidade. Qualquer das formas, e nós temos agora bem visível esta situação de que um vírus, como ele nos pode retirar o olfato e até o paladar e também a própria vida. Mas, seguindo em frente, temos que pensar que o médium, acima de tudo, é uma pessoa, com todos os seus defeitos e virtudes que lhe são inerentes enquanto espírito em evolução. Assim como não há pessoas perfeitas, porque ainda não vivemos num mundo perfeito, nós vivemos num mundo de provas e expiações e ainda está muito longe de chegar a um planeta de regeneração como todos nós gostaríamos, mas se não está ainda é porque também nós não nos esforçamos. Assim como também não há pessoas perfeitas, também não há médiuns perfeitos. E no capítulo Sede Perfeitos do segundo Evangelho, segundo o Espiritismo, dizem-nos os Espíritos que reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Se eu já tiver um pouco de conhecimento de quem eu sou, do autoconhecimento que tantas vezes nós falamos, eu já consigo identificar em mim estas más inclinações. E então é pelo esforço que eu faço para as dominar que se vê a transformação moral. Mas é lógico que se eu hoje consigo alcançar um determinado patamar de equilíbrio e consigo dominar as minhas más inclinações, porque ainda não está em mim, este esforço tem que ser contínuo. Por isso, se hoje eu já consigo, amanhã, por vezes, posso ainda não o conseguir de forma tão efetiva como eu gostaria. E assim, também, e por analogia, dizem-nos que, de igual forma, se reconhece um bom médium pela capacidade de renúncia, de sacrifício e do equilíbrio emocional que apresenta. Ora, vamos ver. Se eu estiver desequilibrada emocionalmente por uma notícia que me possa ter surgido e eu não consiga controlar e eu me esteja constantemente a lamentar ou eu sinto uma revolta muito grande dentro de mim devido à notícia que surgiu, ou eu fico de tal maneira desequilibrada que não consiga controlar no sentido do choro ou até de me concentrar e de compreender o porquê daquela situação, qual é a minha autoridade moral para eu ir para uma reunião mediúnica e como médium aparecer, surgir, a ser levado àquela reunião um espírito necessitado, qual é a minha autoridade moral para dizer a esse espírito para ele ter calma, para que ele serene, para que ele possa encontrar a sua paz interior, para que ele possa compreender que às vezes é necessário que as coisas surjam para nós, inclusivamente podermos fazer as nossas escolhas. Ora, com que autoridade moral é que eu vou dizer isto a um espírito que, não compreendendo ele a sua condição de espírito desencarnado,
eu vou-lhe estar a consolá-lo desta forma se eu não me consigo consolar a mim mesma, se eu não consigo pôr em mim, se eu não consigo estabelecer um equilíbrio em mim. Por isso é que aqui nos diz que estas renúncias e estes sacrifícios que os médiuns devem fazer o esforço é sem fanatismos ou com falsos moralismos, porque primeiro que tudo nós temos que pôr em nós, aplicar em nós todo o conhecimento que vamos adquirindo e só depois é que podemos minimamente dar a entender ao outro aquilo que ele deve fazer, porque o outro também tem as suas escolhas, também tem o seu caminho e nós não podemos exigir ao outro aquilo que nós ainda não conseguimos fazer. Por isso aqui vem sem o fanatismo ou com falsos moralismo. E aqui o sem o fanatismo é muito simples. O Espiritismo não nos proíbe nada. Também não proíbe nada ao médium. Deixa ao seu livre-arbítrio, à sua responsabilidade. Pelo facto de ser médium, não vai agora deixar de conviver nem com as pessoas, nem de ir aos lugares que gosta. Mas, no entanto, ele sabe que quanto mais o seu patamar evolutivo e quanto mais ele conseguir ter uma postura pela vida no bem, então ele realmente terá a possibilidade de também auxiliar muito melhor, com uma maior capacidade, os outros. Mas sem cairmos, como aqui diz, nos fanatismos ou nos falsos moralismos. Porque não é a quantidade de renúncias ou de sacrifícios que prepara o médium. Porque eu hoje até sou capaz de renunciar a umas determinadas coisas porque sei que não me convém, mas amanhã se calhar já não consigo. Por isso tem que ser gradual e à medida que eu vou compreendendo e que eu vou conseguindo assimilar toda esta necessidade da minha reforma íntima, neste caso estamos a falar dos médiuns. Mas sim, como aqui diz, o esforço que emprega na sua reforma íntima, moral e intelectual é que lhe irá proporcionar um bom desenvolvimento da faculdade mediúnica. Porque já aquele velho ditado, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. E realmente, se para estabelecermos um bom intercâmbio com a espiritualidade bondosa, com a espiritualidade mais esclarecedora, pois nós também temos que fazer o esforço de nos melhorarmos para que esse intercâmbio possa ocorrer. Mas um médium bom não é aquele que apresenta perturbação. Eu agora estou aqui, nesta sala, e começava a sentir que havia alguma perturbação e eu começava aqui, ou a revirar os olhos, ou entrar em histerismos. Não. Este conceito também é um mito, tal como que os animais têm a mediunidade. Existindo perturbação, a maioria está sob a influência de um espírito perturbado, inconformado ou não esclarecido da sua condição de desencarnado. Porque a mediunidade é uma faculdade natural, não é doença e também não leva à perturbação nem à loucura. Porém, não vamos nem enfatizar, nem sequer desvalorizar, porque naquela fase em que possa eclodir a mediunidade, seja independentemente do sexo, da idade ou do lugar, podem ocorrer sensações físicas como mudanças repentinas de humor, crises de choros, arrepios, tremores ou palpitações. Vejamos, agora estou aqui muito bem, calminha, e de repente surgia-me um ataque de choro, uma crise de choro vinda do nada. Alguma razão teria que existir para que essa crise de choro me surgisse. E é precisamente estas situações que podem levar ao desequilíbrio emocional e psicológico do médium não esclarecido ou impreparado. Também, por isso é que dizemos que não devemos desvalorizar, podem ocorrer percepções extrafísicas como ouvir, ver ou sentir a presença dos espíritos ou ainda ocorrerem pancadas ou movimentação de objetos causando perturbação. Como falei há pouco, se agora surgir aqui uma situação de uma movimentação e eu não estiver preparada,
pode-me causar perturbação, tanto a mim como àqueles que eventualmente aqui estivessem comigo. Quando assim acontece, o que devemos fazer? Ir ao médico. Fazermos alguns exames e, se tudo estiver bem, se não houver nenhuma causa física para que aconteçam estes sintomas, então sim, devemos procurar um centro espírita. Porque é no centro espírita, através de um bom acompanhamento, aliado ao estudo sério e sistemático da doutrina espírita, nos centros espíritas, que não só levará a pessoa à compreensão e à aceitação dos sintomas, como lhe será dado a saber como minimizar, neutralizar estes ou outros sintomas que venham a ocorrer após ocorrer com o eclodir da mediunidade. E, como disse, independentemente do sexo, do lugar ou da idade. Mas estas pessoas, assim como os médios, podem ser vítimas de espíritos perturbados? Não. Podemos dizer que a maioria é refém de si própria, porque semelhantes atraem semelhantes. Esclarecidas e socorrido o espírito que atraíram pelo vínculo que existe entre os dois, os sintomas tendem a desaparecer. E diz-nos José Herculano Pires que, compreendendo esta lei da afinidade, será a prática da boa moral que vai dar ao médium uma maior segurança para exercer a ferramenta de trabalho que traz intrinsecamente consigo a mediunidade. Já o que eu disse, se o médium tiver bons pensamentos, se o médium conseguir domar as suas más inclinações, se conseguir realmente ter uma postura perante a vida de uma pessoa equilibrada, é lógico que, nesse sentido, esta ferramenta de trabalho, como aqui José Herculano Pires nos diz, que vai atrair, vai sensibilizar, vai entrar em sintonia com a espiritualidade bondosa, com os seres mais esclarecidos. Tal como a enxada que nós damos uso. Só que aqui a diferença é que falamos de um intercâmbio entre entidades espirituais e por vezes com diferentes estados evolutivos em relação ao nosso. Por isso, para executar com serenidade todo este trabalho, somente é pedido ao médium, e eu aqui pus somente em itálico, porque realmente somente não é somente, é demais, é bastante. É pedido ao médium que exercite a humildade, o devotamento, a abnegação e o absoluto desinteresse material. E a humildade porque nós sabemos que tudo o que temos nos é emprestado, nada é nosso, por muito que nos custe. Por isso, sermos humildes com aquilo que temos, com quem ou que já somos, para que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade não se sobreponha ao ser que somos. Porque o médium é uma pessoa, como há pouco foi dito, com todas as suas dificuldades e com todas as suas conquistas. E é aqui que está a moral do médium, porque realmente quando o médium já consegue pôr em prática esta serenidade e esta humildade, é aqui que nós vemos o caráter e é aqui que nós vemos a pessoa que o médium é. José Herculano Pires diz-nos que mediunidade não é uma faculdade de privilégio. Deve o médium compreender bem a sua condição de medianeiro e não convencer-se que é dotado de poderes divinos ou ainda de presumir que deles é possuidor. E se dúvidas houvesse, aqui na nossa ceia, lá neste caso, os espíritos também nos disseram, e disseram-nos desta forma: a mediunidade é apenas uma faculdade, não é um estatuto. Simples, mas muito assertivo. Por isso, tínhamos nós a consciência de que a mediunidade é realmente uma faculdade, como tantas outras que temos, sem grandes alarmismos. Mas qualquer pessoa pode ser médium? Sim,
mas nem toda a pessoa é médium, como já vimos. Desde o sábio ao ignorante, ao homem de bem, ao malfeitor, o honesto, o corrupto, o pobre, o rico, o ateu, o religioso, o espírita ou qualquer outra pessoa ligada a outras crenças religiosas ou não, e aqui quero fazer um parêntese, o espiritismo não é religião, o espiritismo é uma doutrina filosófica, científica e de consequências morais. Assim, a mediunidade não é exclusiva do espiritismo, tal como os médiuns não são exclusivos do espiritismo, assim como o intercâmbio mediúnico também não é seu privilégio. A mediunidade é de todos os tempos. A humanidade, ao longo de todos os tempos, tem-nos demonstrado e tem-nos realmente dado a conhecer muitos médiuns. E aqui refiro-me aos profetas que profetizavam, e ao profetizar, eles eram os médiuns da Antiguidade, do Velho e do Novo Testamento. E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, dizem-nos que os enviados de Deus tinham como missão instruir os homens, de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida. E estes eram os profetas da altura, neste caso, os médiuns da Antiguidade. E não esquecermos também das pitonisas. As pitonisas, que eram os médiuns, os oráculos de Roma e da Grécia Antiga. E aqui as pitonisas, que respondiam aos consolantes de forma exaltada, mas ambígua, todas estas comunicações na altura, à época, elas eram rodeadas de grande simbolismo, com muitos rituais pagãos e religiosos. E como as mensagens eram ambíguas, os sacerdotes, que tinham bastante sabedoria e conheciam a pobreza do povo, a pobreza, neste caso, da inteligência do povo, o quanto eles ainda não tinham a capacidade de compreender, e então os sacerdotes acabavam por alterar estas mensagens quase sempre em benefício do templo. Porque quando vinha uma mensagem, e por ela ser ambígua, geralmente eles faziam com que o consulente que fosse interrogar o oráculo, que ele pudesse sempre deixar algum benefício, neste caso ou ouro, ou umas moedas, ou que contribuísse de alguma forma com os bens materiais para o benefício do templo. Mas isto é um à parte. No passado século XIX e depois de um período longo e negro da história da humanidade, em que os médiuns eram considerados bruxos e queimados nas fogueiras, Kate Fox, na América, e as mesas girantes em Paris também respondiam à mais vã curiosidade dos homens. Mas é curioso que aqui houve uma mudança de paradigma, e enquanto nas pitonisas as respostas eram ambíguas, aqui não, as respostas revelavam grande sabedoria, por espanto daqueles que iam lá também querer uma consulta aos espíritos, e revelavam com grandes verdades, inclusivamente até situações tão íntimas que fazia corar aqueles que realmente iam só pela curiosidade vã a consultar Kate Fox neste caso. E também foi na sequência destes fenómenos das mesas girantes que surge o espiritismo. E aqui Denisard Hippolyte Léon Rivel, inicialmente um homem muito cético, inicia o estudo destes fenómenos. E ele inicia os estudos principalmente porque não compreender e não lhe fazer sentido, ele era um homem muito racional, perspicaz, e ele questionava-se como é que uma mesa, não tendo o cérebro, poderia responder a perguntas que ele, inclusivamente, Allan Kardec, inclusivamente, fazia mentalmente, com tanta assertividade, com tanta clareza, tão bem elaboradas.
como é que uma pancada, ou os várias pancadas que correspondiam a uma letra do abecedário, todas juntas poderiam responder a perguntas que por vezes eram pertinentes. E foi precisamente esta situação, este fenómeno, que fez com que Kardec se interessasse por estes fenómenos, porque para ele era inconcebível que uma mesa que não tendo cérebro e que não pensasse pudesse responder. Mas, por outro lado, também se questionou se há um efeito físico, inteligente, tem que existir uma causa inteligente. E foi a partir deste momento que ele considerou e aceitou a missão de compilar e codificar a doutrina espírita, que para nós é a terceira revelação. E no ano de 1857 lança o primeiro livro espírita e adopta como pseudónimo o nome de Allan Kardec, atendendo à palestra do João Gonçalves que vimos a semana passada. Podemos compreender todo o legado que Allan Kardec nos deixou. Mais tarde, e diz-nos Allan Kardec, se não estou em erro, no Livro dos Espíritos, na página 29, pegando diretamente no lápis, o médium pôs-se a escrever através do impulso involuntário e quase febril, a psicografia. E soube-se que as comunicações podiam igualmente suceder através da palavra, a psicofonia. A psicofonia e a psicografia são aquilo que nós dizemos os efeitos inteligentes. E a pergunta agora coloca-se: se desde o primeiro momento existia a possibilidade dos espíritos se manifestarem através da palavra e da escrita, porque inicialmente o fizeram através dos fenómenos físicos, muito mais demorados e sujeitos a um maior engano? Allan Kardec responde-nos e diz-nos que as manifestações físicas têm como objetivo chamar a nossa atenção. Foi também aí que ele foi chamado a atenção, foi pelas manifestações físicas. Convencer-nos da presença de uma força superior ao homem. E foi precisamente esta convicção que levou Allan Kardec a aceitar, como já referi. Mas como se estabelece o intercâmbio espiritual? Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, diz-nos que o homem, espírito imortal, possui dois corpos, um de matéria grosseira, que põe em relação com o mundo físico, que é o nosso corpo físico, o outro fluídico, por meio do qual entra em relação com o mundo invisível. E este corpo tem o nome do nome de perispírito. Perispírito, entre outras propriedades próprias e por nós conhecidas do perispírito, tem a propriedade da expansibilidade, e é precisamente esta propriedade deste corpo fluídico que está por detrás dos vários processos mediúnicos, tornando assim possível a psicofonia e a psicografia, entre outros. E diz-nos Allan Kardec, no livro A Gênese, é como um fio elétrico condutor que permite a recepção e a transmissão do pensamento. E aqui podemos quase que visualizar esta alegoria que Allan Kardec nos diz. À pergunta como se estabelece o intercâmbio espiritual, podemos então dizer que é através deste corpo fluídico, o perispírito, mas essencialmente pela sintonia vibratória que estabelecemos pelo pensamento. Nós sabemos que a nossa sintonia vibratória, o nosso campo vibratório, abrange um espaço muito grande. E atraímos e somos atraídos através desta sintonia vibratória. Portanto, este estabelecimento, este intercâmbio que é exercido entre o intercâmbio espiritual é exercido precisamente pela sintonia vibratória. Quanto mais o meu pensamento estiver no estado elevado de pensamento,
mais eu me elevo em relação à espiritualidade. Se nós considerarmos que durante o dia exercitamos uma média de 50 a 70 mil pensamentos, podemos compreender que não conseguimos estar muito tempo com um nível muito elevado no pensamento. Há sempre grandes oscilações e a maior parte das vezes, quando nós nos apercebemos, o nosso pensamento já está num patamar muito negativo, um patamar inferior, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Por isso é natural que o nosso pensamento também não se consiga estabelecer o dia a dia, toda a hora e a todo instante, num patamar evoluído moral e intelectualmente. Por isso é que nós temos tantas oscilações nos nossos pensamentos. Assim, o intercâmbio espiritual realiza-se unicamente pela irradiação do pensamento. O pensamento é de natureza espiritual, diz-nos Allan Kardec no Livro dos Médiuns, capítulo 19. Esta imagem penso que é bastante esclarecedora. Temos ali um espírito encarnado, que tem o corpo físico, com o seu perispírito, e temos a imagem do perispírito, o que nos indica que é um espírito desencarnado. E é precisamente do espírito, do perispírito, do espírito desencarnado, em ligação ao perispírito do espírito encarnado, que através do pensamento, da vibração, da sintonia vibratória, que existe um intercâmbio. Estes pensamentos vão ao pensamento do espírito encarnado e depois, a partir daí, acontece a psicofonia ou a psicografia. E porque o pensamento é de natureza espiritual, havendo sintonia, a transmissão dos pensamentos, assim como a influência, estabelecem-se de mente para mente. As comunicações mediúnicas são, em síntese, diz-nos o espírito André Luiz no livro Missionários à Luz, um processo de transferência de conteúdos mentais da dimensão espiritual para a dimensão física. O estudo sério e sistemático do espiritismo, a doutrina de esclarecimento e de consolo, diz-nos que, demonstra-nos que não há privilegiados, nem vítimas ou culpados. Somos, e em simultâneo, criadores e devedores. E estamos todos em constante evolução. E aqui podemos ver lei da causa e efeito e lei do progresso em simultâneo. A lei da causa e efeito, ora, se a causa for inteligente, vai provocar um efeito inteligente. Se a causa for boa, vai proporcionar um efeito bom. Se a causa for negativa, vai proporcionar um efeito negativo. Se a causa for de perturbação, vai proporcionar desequilíbrio. No fundo, é a intenção. Se eu tiver boas intenções, não é? O efeito da minha intenção, para mim ou em relação ao outro, é um efeito bom. Se eu tiver más intenções, aquilo que eu vou provocar será um efeito menos bom. Por isso é que a lei da causa e efeito, aquilo que eu hoje faço, eu mais tarde irei receber. Tudo aquilo que eu hoje doar de mim, eu mais tarde irei receber. E aqui tanto pode ser o bem como pode ser o mal. Por isso é que a necessidade da nossa reforma íntima, do autoconhecimento e muito mais no médio, que é o intercâmbio da espiritualidade, é o intermediário entre a espiritualidade. Por isso é o seu patamar evolutivo, é a sua capacidade de se manter com os seus pensamentos o mais elevados possível, que lhe vai dar a oportunidade, a possibilidade de interceder ou de estabelecer o intercâmbio com a espiritualidade bondosa, a espiritualidade esclarecida, que depois, mais tarde, através das comunicações, são essas mensagens que nos transmitem a evolução espiritual do comunicante. Para isso,
nós temos que estar, nós, os médios, têm que estar à altura dessas comunicações. A lei do progresso, sem dúvida que é a lei em que estamos todos inseridos, porque queiramos ou não, todos nós estamos em progresso. Uns conseguem o fazer mais facilmente, conseguem pelas suas capacidades, pelas suas faculdades inerentes, como há pouco se referiu, conseguem estabelecer uma possibilidade maior de elevação, de progresso. Mas cada um vai no seu caminho, no seu tempo, na sua hora. Assim também coabitamos a cada dia em sintonias vibratórias com aqueles que nos rodeiam, porque na verdade, sabendo nós que não estamos sozinhos, é a nossa sintonia vibratória que atrai ou que repulsa, repudia quem está connosco. Aqui diz que coabitamos a cada dia em sintonias vibratórias com aqueles que nos rodeiam, espíritos encarnados e espíritos desencarnados também, pelas afinidades que nos são simpáticas ou não. E eu aqui só quero fazer uma pequena referência aos espíritos encarnados, que nós sabemos que quando dormimos no sono, o corpo físico repousa, mas que o espírito se pode ausentar momentaneamente do corpo físico. Por isso é que muitas das vezes também há comunicações dos espíritos encarnados nas reuniões mediúnicas, porque através do desdobramento, através desse momento em que o espírito sai, se afasta momentaneamente do corpo físico, pode ir ao encontro da sua necessidade, pode ir ao encontro de uma situação em que lhe seja útil. E assim temos a lei da atração. E a lei da atração é precisamente tudo aquilo que nós atraímos pelo pensamento, seja o bom, seja o menos bom. Mas afinal, o que é ser médium? E aqui o espírito Erasto diz-nos, no livro dos médiuns: médium é o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes se possam comunicar facilmente com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Também em obras póstumas, neste parágrafo 6º dos médiuns, diz-nos Allan Kardec. Somente alguns conseguem produzir de forma objetiva, expressando nitidamente a intenção e o pensamento dos espíritos. E estes são os médiuns na acepção restrita da palavra. E o que entendemos por mediunidade? Também uma das perguntas que coloquei no princípio deste trabalho. Chico Xavier responde-nos e diz-nos que mediunidade é assim: prioramento constante, lutas sem entregas contra o personalismo. Por vezes, quando temos a consciência que somos médiuns, achamos que somos os maiores. E então é o orgulho, é o egoísmo, é a vaidade que acaba por sobressair em nós, e não a humildade, como há pouco foi dito. O eu. Exercício da humildade, também já aqui foi falado, estudo e devotamento ao próximo. Quanto mais nós formos devotados ao bem, ao interesse do outro, descurando o nosso, maior é a nossa possibilidade de nos melhorarmos e de irmos ao encontro daqueles que necessitam. Infelizmente, muitos médiuns acham que mediunidade é só contacto com os espíritos. Mas mediunidade é muito mais do que o contacto com os espíritos, porque espíritos somos todos nós. No fundo, somos espíritos encarnados, da mesma forma que há os espíritos encarnados. Por isso, nada é demais se, quando estamos mais do que um, mais do que dois, enquanto espíritos encarnados, somos espíritos. Mas qual o objetivo da faculdade mediúnica? No livro Segundo o Espiritismo, no capítulo 28, temos a resposta. E então, dizem-nos assim: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material,
Deus deu aos homens a visão física, os sentidos corporais e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o seu olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus deu ao homem a mediunidade. E foi precisamente através da faculdade mediúnica dos médiuns, a mediunidade, que nós ficámos a saber que os espíritos não são seres à parte da natureza e também da criação. E que os espíritos não são os mortos de forma alguma, e sim as almas daqueles que já viveram na Terra e que um dia a ela voltarão. E isto é muito importante porque saber que um dia poderemos voltar e que não morremos, porque o Espiritismo matou a morte, e de que estamos mais vivos do que nunca, quando desencarnarmos, dá-nos alento e um consolo para continuarmos nesta existência física a querer ser sempre o melhor. Também nos dá a certeza, através da mediunidade, ficamos com a certeza. Não há dúvidas, porque depois das comunicações que os espíritos nos dizem e de todas as identificações, como eles se identificam, e depois podemos comprovar que essa identificação corresponde ao espírito A, B ou C, ficamos com a certeza. Não temos qualquer dúvida da imortalidade da alma, que nós somos espíritos imortais, e da comunicabilidade dos espíritos, porque foram eles, e que muitas das vezes, através das suas comunicações, nos deram a conhecer o mundo invisível, porque nós, nesta fase em que estamos, enquanto espíritos encarnados, não temos esta possibilidade. Por isso, a comunicabilidade dos espíritos, esta comunicação que os médiuns podem ser intermediários, deu-nos a conhecer todo um campo de conhecimento que nós não conseguiríamos sem estas comunicações. E também da reencarnação, uma vez que um dia mais tarde voltaremos à Terra. Por isso, acabamos por vir pôr em prática tudo aquilo que aprendemos, mas também aos acertos das falhas que vamos cometendo ao longo das várias existências. E estes são os 3 pilares da doutrina espírita. Os outros 2 é a pluralidade dos mundos habitados. Seria um egoísmo muito grande da nossa parte pensarmos que neste universo imenso, que nem conseguimos ter a capacidade da dimensão que ele tem, que é infinito, sermos os únicos, ser o único planeta a habitar este tão grande universo. E depois, Deus. E Allan Kardec, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, faz uma pergunta muito pertinente. Ele pergunta o que é Deus e não quem é Deus. E os Espíritos responderam-lhe: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por isso, amigos, é com imensa gratidão que estive aqui e que pude transmitir este conhecimento, por muito básico que seja, por muito sumário que seja, foi o trabalho que eu hoje achei que seria importante para todos nós. E para isso utilizei esta bibliografia, as imagens são da internet, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Obras Póstumas, e de José Herculano Pires, Mediunidade, Vida e Comunicação. Então agora vamos ver se há muitas perguntas, se há os comentários e vamos trabalhar um pouco. Olha, vou tirar este cobertor que estava aqui e que eu antes não quis tirar, porque realmente estava aqui para, já agora, tirar todo. E pronto, olha, foi o trabalho que preparaste para nós, muito bem. É
para hoje. Sim. Tivemos aqui algumas questões. Eu iria passar. A Helena Portugal colocou esta situação de Sueli Caldas Schubert, que diz: a mediunidade não veio em minha vida por acaso. É um compromisso que assumi perante a espiritualidade maior. É como um convite para reavaliar tudo o que fiz até hoje e recomeçar com bases espiritualizadas e seguras, descobrindo através do intercâmbio com os seres invisíveis um novo caminho para ser feliz. Queres comentar? E é verdade, realmente, e obrigada, Helena, porque, na verdade, também eu, e posso dizer, que foi através da mediunidade que também compreendi o grande objetivo da vida, porque não é que os outros que não tenham não o compreendam, não é nada disso, mas é a forma como depois nós encaramos toda esta ferramenta de trabalho, porque a mediunidade é uma ferramenta de trabalho. A mediunidade, no fundo, serve para auxiliar aqueles que estão, e nós, auxiliando os outros, logicamente, auxiliamos-nos a nós. E é muito curioso porque as sensações e depois o sentimento com que se fica depois de poder auxiliar e de compreender que esta ferramenta é tão útil e tão necessária para aqueles que têm um sofrimento enorme. E eu recordo-me de várias situações em que nós podemos dizer a um espírito que ele pronto, ele sofre, porque todos nós sofremos, como ainda ontem vimos com a Joana Fará nas conversas espíritas com o Lucas, mas a compreensão do porquê do sofrimento e depois o alento de dizer a uma mãe, a um pai, a um irmão, de que aquele que partiu está ali, está bem, está feliz. E por isso mesmo eu acho que sim, que a mediunidade, quando bem trabalhada, esta ferramenta bem trabalhada, com muito estudo e com a capacidade de compreensão do porquê da mediunidade na nossa existência, é uma mais-valia. É uma mais-valia porque também nos traz muito mais responsabilidade, não nos podemos esquecer, porque nós sabendo, ao termo a compreensão do porquê da mediunidade, traz-nos muito mais responsabilidade. Por isso, na verdade, quem tem esta possibilidade, a sua vida não só se transforma para melhor, como também ficamos, eu por mim falo, acho que ficamos felizes, não é nada que nos possamos arrepender ou desgostar. A espiritualidade que nos envolve, todo o carinho, faz com que realmente nós tenhamos, no mínimo, a humildade de compreender quanto a mediunidade nos pode transformar para o bem, porque, no fundo, o que é que nós desejamos? É sermos homens de bem, não é? E por isso eu estou de acordo com aquilo que a Helena diz, e realmente, e com Sueli Caldas Schubert, porque faz toda a diferença esta compreensão daqueles que nos rodeiam e, como aqui diz, do intercâmbio com os seres invisíveis, um novo caminho para ser feliz. E é verdade, porque eles acabam por nos dar o alento e aconselham, mas, no tanto, não quer dizer que seja exclusivo, como eu falei há pouco, de nós, porque há outras formas também de nós compreendermos, não é só pela mediunidade, como é lógico, mas a mediunidade é uma ferramenta que nos possibilita, de forma assertiva, todo este intercâmbio. Eu gostaria só de acrescentar também esta parte aqui, o convite para reavaliar tudo o que fiz. Efetivamente, como disseste, não é só através da mediunidade que se pode fazer este processo de reforma íntima, não é? De automelhoria, só que através da mediunidade, pelas experiências que são vividas, que muitas das vezes, se calhar, não seriam vividas, não haveria essa oportunidade, e através da mediunidade vivem-se experiências que não passaríamos certamente por elas, permite-nos com mais, como tu dizias, assertividade, colocarmos-nos nos pés do outro, não é? Nos sapatos do outro. E é dessa forma que, com a tal humildade, estudando, nós podemos efetivamente transformar-nos, tornar-nos cada vez melhores, por isso mesmo, porque vamos conseguindo entender as dores dos outros e muitas das vezes, pelo tal efeito de espelho, entendemos as nossas dores.
E ainda pegando em algo que tu disseste há pouco, que durante a palestra falaste, não consigo precisar quando, nesta aprendizagem que o médium faz, em que tu falas que com o tempo até os sintomas tendem a desaparecer. Eu penso aqui, também acrescentaria algo, penso que vais concordar comigo. Eu penso que não é bem só a questão dos sintomas desaparecerem, porque nem sempre desaparecem. Muitos dos sintomas permanecem, continuam. A diferença é que a pessoa que estuda, que conhece, que vai fazendo o entendimento deste processo, isto deixam de ser sintomas que poderiam indiciar algo de errado comigo. O que é que eu estou a sentir? O que é que se passa comigo? Será que eu estou doente? A tal primeira ida ao médico, e muito bem. Mas talvez eles deixam de ter o impacto que têm, porque eles não deixam de existir, não desaparecem, mas nós sabemos porque é que estão a acontecer. E isso é muito importante, e daí também, como referiste, a importância do estudo, não é? Sem dúvida nenhuma. E deixa-me só acrescentar, é tão verdade aquilo que tu dizes, que nós temos conhecimento de que outras pessoas também, os sintomas continuam, e elas próprias nos dizem, mas agora já não me incomoda, porque eu agora já sei, faço uma prece, acabo por pedir ajuda, e esses sintomas, pronto, já não fazem aquela diferença que me levaram a ir ao centro espírita, como é lógico. Por isso é tão importante não só o estudo, como tu referes, e o sem estudo seria, pronto, não seria compreensível, mas realmente faz toda a diferença nós compreendermos o porquê das coisas acontecerem, que nos dá não só uma maior segurança, não é? Como também nos dá uma maior compreensão do nosso papel, porque se os sintomas se mantêm e surgem, então o que é que nós devemos fazer que ainda não fizemos? Ou o que é que nos falta fazer realmente? E isso é muito importante, e realmente, como tu dizes, não há outras palavras. E também conseguirmos identificar, efetivamente, o que eu estou a sentir não é meu, isto para aquelas pessoas que começam com os sintomas, isto que eu estou a sentir não é meu, então alguém que possa estar a tentar comunicar comigo, através deste sentir eu consigo perceber a presença desse alguém e até por esse sentimento perceber se a pessoa está menos bem, de que tipo de auxílio pode eventualmente precisar, de que forma eu posso canalizar esse auxílio. Por isso, a grande importância aqui é o estudo e o autoconhecimento, porque nós também, só à medida que vamos percebendo bem em nós aquilo que despoleta em nós uma série de sensações, de sentimentos, é que vamos perceber com a aproximação de uma entidade invisível para a maioria de nós, porque às vezes o próprio médium pode não ser um médium de evidência e só ter as percepções, portanto nem vê, pode não ver, não é? E foi muito importante aqui perceber e fazer a distinção, não é meu, não é meu, porque efetivamente eu estou a iniciar uma comunicação. E aqui, uma vez mais, a grande importância da mediunidade, digamos, assistida, que é passada no centro espírita, que é estudada, que é passada pelo crivo do que faz sentido ou não. Recebemos a mensagem, vamos ficar com ela, agora vamos estudá-la, vamos analisá-la. Portanto, tudo isto é um processo contínuo e progressivo de aprendizagem e isso é essencialmente o que é muito importante, é percebermos isso e percebermos que não é doença. E que sendo e que é de certa forma, não sendo um privilégio para nenhum de nós, é uma tremenda oportunidade de podermos aprender, evoluir e, acima de tudo, exercitarmos a caridade com os outros e connosco próprios. E eu queria só referir, e realmente estás corretíssima, é que nós nos centros espíritas, podendo fazer um estudo correto e com os outros e com as nossas experiências, não é? Com as experiências de cada um, nós vamos ganhando mais confiança também em nós, porque aquilo que hoje me acontece e eu nem sequer estava a contar, também aconteceu ao outro. Então nós, com as experiências, acabamos por não só ganhar confiança em nós, como também temos ali um pilar de apoio que nos dá a oportunidade de nós podermos nos expressar com aquilo tudo que nos acontece sem receios do julgamento do outro. Porque às vezes...
Isso exercita-nos também a tolerância. Que é tão difícil nesses casos, porque a mediunidade não é igual em todos, porque esta ferramenta vem consoante a necessidade da melhoria da pessoa que a possui. Por isso, há aqui a aceitação de que aquele ainda, por qualquer motivo, ainda não compreendeu o que é a faculdade mediúnica e está muito exaltado, e o outro que já tem alguma experiência tem que ter a tolerância, a caridade, a indulgência de compreender que, afinal de contas, se calhar também já foi assim e agora já compreende a exaltação do outro. Isso é muito importante o estudo, e o estudo, sem estudo nós não vamos a lado nenhum. E temos aqui um comentário da Maria do Rosário Relvas, não sei se o João pode pôr, que penso que não é necessário ser médium para entender o espiritismo, sem dúvida nenhuma, não é de todo necessário. Ser médium é uma característica da humanidade, como a Ana falou no início da palestra, mas é sempre bom reiterar, por isso obrigada Maria do Rosário. Ser médium é uma característica da humanidade. A doutrina espírita é inerente a qualquer pessoa, independentemente de credo ou ausência do mesmo. O espiritismo é esta doutrina, como aqui está escrito agora, a mediunidade é o laboratório da ciência espírita. O espiritismo, a doutrina espírita, efetivamente estuda a mediunidade, e temos os tais grupos de estudo, de trabalho, em que a mediunidade é feita como nós temos estado aqui a falar, em grupos de estudo, em que todos em conjunto e com uma análise criteriosa, o mais criteriosa possível, nós não somos infalíveis, nenhum de nós, utilizamos então esta ferramenta de intercâmbio de forma a que possamos efetivamente prestar auxílio quando ele é possível e fazermos o nosso próprio processo de aprendizagem. Por isso, mediunidade não é espiritismo, o espiritismo apenas estuda este pilar, um dos pilares da doutrina espírita, que é a comunicabilidade dos espíritos, que foi o final da apresentação, e efetivamente a mediunidade é inerente ao ser humano, desde que ele se conhece, desde que ele existe, ainda que nem sempre tenha sido entendido, e ainda hoje muitas das vezes é tratado de uma forma mística, digamos assim, e o espiritismo e certamente também muitas outras doutrinas e filosofias, mas esta é a que nós estamos aqui a falar. O espiritismo vem nos auxiliar, ensinando. Eu costumo dizer, é muito engraçado, é o mesmo que eu saber que com o interruptor eu acendo uma luz. A diferença é que com o estudo vou perceber o que é que se passa entre o interruptor e a luz, para que ao carregar no interruptor a luz se acenda ou se apague. É a grande diferença. E é aqui que vem a importância do estudo e da aprendizagem. Obrigada. Não sei se há mais questões, partilhas há muitas, estamos aqui a ter uma que é muito importante, a quem muito é dado, muito será pedido, como tu também falaste, acresce-nos a responsabilidade, que possamos todos agradecer e utilizar para o bem tudo o que recebemos do alto, sem dúvida nenhuma. Obrigada, Clara, para si também, para todos, boa saúde também. Para a Clara, para todos aqueles que estiveram aqui a interagir connosco durante a palestra, a Susaninha, beijinhos. Beijinhos para a Ana, Susana. Ana. Beijinhos também para ti, Susana. Temos saudades tuas. É verdade, temos saudades de todos. Olha a Ana Mendes, a outra Ana Mendes, beijinho. Mas é a parte que nos cabe fazer neste momento, é isto, é estarmos cada um nos seus lares. Nós também te amamos muito, Rosário. Eu não digo nada, eu não digo nada. A Ana é suspeita. Mas eu estava a dizer, o que nos compete a nós neste momento, apesar de termos saudades, de querermos o abraço, a partilha, aquelas conversas que sabíamos que todos os sábados nos juntávamos e falávamos das maiores banalidades ou daquilo que mais nos tocava a alma. E, além disso, tínhamos todas as atividades de trabalho que um centro espírita implica, mas, efetivamente, também nos acresce a nós, enquanto cidadãos, este dever de cidadania perante esta pandemia que assola a humanidade. E já que temos esta imensa oportunidade de o fazer online, mantermos este trabalho que nos é possível de divulgação, de aprendizagem, porque também aprendemos, temos que estudar para fazer estas apresentações
e vamos também assim interagindo, levando também aquelas pessoas que também no seu confinamento não terão a oportunidade de sair, de fazer a aprendizagem de outra forma. Por isso, bem-ajam a todos por nos acompanharem, bem-aja a ti, Ana, também por teres acedido uma vez mais a este trabalho de hoje. Sejam bem-vindos, sábado estaremos aqui de novo e uma vez que são 5:15, aqui não há mais questões, iríamos terminar talvez só com algumas palavras para finalizar, Ana. Um beijinho a todos, passo a palavra. Eu é que agradeço, porque no fundo eu é que estou grata, porque realmente pela possibilidade não só de estar aqui, partilhar estes conhecimentos, mas também para aqueles que estiveram connosco e como há pouco foi dito, e na verdade quem é muito dado, muito também deve ser exigido, e são estas oportunidades que nos fazem compreender o quanto nós nos possamos doar, mesmo estando em casa, para que estes trabalhos e este esclarecimento não se perca. E por isso é com imensa gratidão que não só agradeço a oportunidade, como também acho que neste momento em que há tanta dor, tanto sofrimento, que as minhas palavras vão para aqueles que eventualmente estejam a passar umas dificuldades e que, no fundo, os sofrimentos podem ser diferentes e são, na verdade, diferentes, mas todos nós sofremos, de alguma forma, este problema da pandemia. Por isso, vamos interiorizar um pouco, tentar serenar o nosso interior e talvez, em conjunto, pedir, porque quando necessitamos, não nos devemos ignorar que o pedido chega e que é ouvido, pedir à espiritualidade bondosa, àqueles que sabem do quanto nós necessitamos ainda destas situações, que nos envolvem carinho, que envolva todos aqueles que neste momento sofrem nos hospitais, as suas famílias, que estão desesperadas, que não sabem como proceder, aqueles que mesmo não cumprindo as regras que nos estão a ser exigidas, que também eles possam sentir um pouco de compaixão e possam compreender a necessidade que todos nós no conjunto temos que ir ao encontro de debelar esta situação que é penosa para todos. Por isso que a espiritualidade bondosa, que está sempre para nós, desde que nós queiramos, que nos possa a todos envolver de forma serena e tranquila, para que nós com serenidade, tranquilidade e responsabilidade possamos envolver-nos todos em amor, todos em paz e serenidade, para que a espiritualidade superior também ela possa ter a possibilidade da nossa ajuda neste momento de tanta dor. Para toda a humanidade, para todo o planeta, para todos nós, independentemente de quem são os outros, que todos nós possamos sentir o amparo, a ajuda e o auxílio daqueles que nos querem tanto bem, daqueles que estão para nós e que nós muitas vezes esquecemos. Falo dos nossos guias, falo de Jesus, que por compaixão e amor nos abraça e nos envolve no seu carinho. Por isso, para todos aqueles que nos amparam e nos auxiliam, o nosso bem-aja. Obrigada e até sábado.